E aí, meu povo, você já ouviu falar sobre o método funcionalista? Ainda não? Então, fica comigo, que depois da vinheta eu te explico. Eu sou a professora Gui e você está no canal Bíblio Responde. Assim sendo, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada, sinta-se na sua casa. Hoje, nós iremos estar dando continuidade aos métodos científicos, especificamente os métodos de procedimento. Isso quer dizer, então, que se é a tua primeira vez aqui na nossa praia, dá uma parada, vai aqui ao lado na sugestão, assiste os anteriores e depois corre para o abraço. Haja vista que hoje nós iremos estar trabalhando um pouquinho sobre um método chamado funcionalista. Antes da gente entrar no método propriamente dito, eu vou lembrar para você uma coisa que você já está cansado ou cansada de saber. Todo homem, desde o momento do seu nascimento, ele é um ser social. Por quê? Porque sem o convívio com a sociedade, ele não vive. Diferentemente de um animal que nasce, a mãe abandona lá na floresta e rapidamente ele consegue um alimento para matar a sua fome. Se isso acontece com uma criancinha, vai morrer de fome. Porque não tem como ainda, não tem a maturação suficiente para conseguir andar, se locomover e saciar as necessidades fisiológicas de forma independente. Isso significa dizer que ele precisa, querendo ou não, de ajuda. É por isso que o homem, por mais que não queira, ele é um ser social. Ele é alguém que está inserido em um contexto e que precisa desse contexto para sobreviver. É justamente por esta razão, gente, que quando eu, enquanto ser humano, por ser um ser social, por necessidade, eu acabo me relacionando com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que fazem parte dos vários grupos sociais que eu saio navegando pelo meu dia a dia. O grupo social que eu me dou conta logo de cara é a minha família, o meu seio familiar. Depois eu vou para um outro grupo social chamado escola. Eu também vou para um grupo social chamado igreja. Quando eu estiver um pouquinho mais crescidinho ou crescidinha, meu grupo social, o meu trabalho. E cada vez que eu vou passando por esses grupos sociais ou instituições, eu acabo jogando um pouquinho da Guilhermina, do que eu penso, do que eu acredito, nesses grupos que eu estou passando, ao mesmo tempo que eu acabo absorvendo algumas influências desses próprios grupos. E o conhecimento é construído a partir disso, de um processo dialógico. E esse conhecimento vai moldando a minha forma de ver e de agir, ou seja, meu aspecto socioeconômico, cultural, todos os meus valores. Isso significa dizer que eu, enquanto ser humano, eu acabo recebendo a influência do meio, eu estou inserida nele, assim como eu acabo influenciando esse meio. Isso quer dizer que o objetivo do método funcionalista, olha o nome funcionalista, vem de função, função social. Então, para eu entender o porquê aquele fenômeno que me despertou para fazer o meu estudo, ou a partir da pesquisa pura ou básica, ou a partir da pesquisa aplicada,
eu comecei a estudar determinado fenômeno, determinada instituição, não é? E o método funcionalista, ele tem como objetivo estar analisando o quê? A forma como esse fenômeno ele é estabelecido na sociedade, mas a partir do estudo das funções e das causas que ocorre durante o funcionamento desse fenômeno. Então, o seu objetivo é mais voltado para a compreensão daquele fenômeno do que para a coleta de dados propriamente ditos. Ele é, assim sendo, um método que vai gerar uma certa dúvida. Por quê? Ele é um método de procedimento? Sim. Por quê? Porque ele exige que eu, enquanto pesquisadora, vá em loco coletar essas informações. Mas o processo de coleta não é através de instrumento, de questionário, de formulário, de entrevistas. Eu vou olhar de forma métrica aquele jeito. Não. Eu vou compreender o funcionamento daquele fenômeno a partir da sua função social, tá? Isso quer dizer, então, que como é que a gente vai estudar o meu fenômeno a partir deste método? A partir do entendimento, da compreensão dos resultados que o processo de relação e interrelação entre os sujeitos sociais vão me gerar. Então, por isso que a gente vai estabelecer a relação e interrelação entre os grupos sociais. Uma vez que para este método, a sociedade é vista como um grande sistema. Quando a gente fala, também pode ser daquele formato que a gente tem aqui, a teoria dos sistemas, e também tem aquela teoria que a gente tem aquele processo ecológico. É como se fosse tudo interligado. Se um sistema não faz o seu trabalho correto, vai influenciar negativamente em todos os outros sistemas. Então, eu vou estabelecer que a escola, a família, a igreja, o trabalho, cada instituição ou cada grupo social apresenta uma missão na formação do indivíduo. Então, qual é o papel da família? Qual é o papel da escola? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel do emprego, do trabalho? E à medida que a gente vai entendendo esses contextos, eu vou começar a compreender o porquê aquele aluno, aquela aluna não está tendo o retorno, o rendimento que eu esperava para ser aprovado na minha disciplina, por exemplo. Eu não posso, por esse método, dizer que o aluno é desinteressado, dizer que a aluna não é esforçada. Eu tenho que entender o que está levando aquele aluno e aquela aluna a não ter o rendimento que eu quero. Então não basta apenas eu dizer, está aprendendo? Sim ou não? Para cá, método funcionalista, isso não funciona. Por quê? Porque o processo de entendimento do fenômeno, rendimento baixo, na disciplina de catalogação da professora Guilhermina, vai se dar a partir da interpretação de todo o funcionamento que aquele meu aluno e aquela minha aluna vai desenvolver ao longo dos grupos sociais que ele está passando ou que ela está passando. Isso quer dizer, então, meus amores, que o processo de análise ele se dá a partir de fatos sociais, onde esses fatos vão ter como base a função que cada grupo social deve desempenhar naquele contexto, na sociedade.
Então, se o meu aluno não está rendendo legal, vamos dizer que eu sou professora da educação, da educação fundamental, fundamental 1, né? Quinto ano. Meu aluno não está rendendo legal. Por que ele não está rendendo legal? Aí eu vou tentar compreender. Olha, como a escola é particular, a família acha que por estar pagando, a obrigação de ensinar é da escola. Então, abre mão do seu papel enquanto educador. Então, só de começar a ter essa quebra no processo ensino-aprendizagem, na formação daquela criaturinha que está no quinto ano, vai fazer com que todo o meu processo vai me gerar mais trabalho. Porque eu, enquanto escola, eu vou ter que assumir a minha responsabilidade e a responsabilidade da família. Aí significa o quê? Que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer o meu trabalho bem feito e muito menos o da família, porque eu não sou família. Eu sou escola. Então, quando a gente vai analisar o porquê aquele fenômeno está ocorrendo daquele jeito, eu tenho que ir além. É como a gente fala assim, eu tenho que ir além dos muros. Eu tenho que ir adentrar naquele mundo daquele meu fenômeno. E eu tenho que entrar nos meus fatos sociais. Por quê? Porque o meu fenômeno é uma consequência da relação e inter-relação entre os grupos sociais. Ou seja, tudo o que está acontecendo naquele contexto é uma consequência do ajustamento dos elementos que vão constituir a minha sociedade. Tá? Então, por isso que eu tenho que olhar, enquanto método funcionalista, o todo. Eu não posso olhar apenas uma parte. Eu vou estudar somente a escola. Porque a escola não está cumprindo o papel na formação daquele menino do quinto ano e está fazendo com que ele fique tirando nota baixa? Eu não posso olhar só para uma parte, para o fragmento. Eu tenho que olhar para um todo. Por quê? O método funcionalista, ele defende que a sociedade é constituída por um grupo, um conjunto complexo. É uma estrutura complexa. E essa estrutura é ligada e interligada entre si, onde cada pontinho exerce uma influência no todo. Então, eu não posso olhar somente para a professora daquela de matemática daquele menino. Eu tenho que olhar a professora, eu tenho que olhar os pais, eu tenho que olhar os tios, eu tenho que olhar os irmãos, eu tenho que olhar o menino para saber por que ele não está interessado. Porque a professora não ensina direito? Porque não aceita, não tem ajuda em casa? Eu tenho que entender o fenômeno também, não é? Cada pininho daquela estrutura complexa, ou seja, cada grupo social, ele tem uma função. Então, por isso que eu vou analisar a função e a causa que gera aquele determinado fenômeno daquele jeito, ok? A falta do cumprimento do papel de um pontinho, de um grupo social, vai afetar a minha estrutura complexa como um todo. Por quê? Porque o método funcionalista, ele entende que a sociedade, como é um grande sistema, constituído por vários subsistemas, a gente vai jogar para o formato a compreensão do funcionamento de um relógio, que é a coisa mais simples para a gente poder fazer essa relação. A gente tem um relógio que no nosso braço está belíssimo, rodando, né? Aqueles minutos, aquelas horas. Mas se a gente abre esse relógio, a gente vai ver que são várias
é uma geringonça tão brilhantemente armada, organizada, que se a gente colocar uma agulha entre essas nossas cordinhas, esses nossos buraquinhos, que eu não sei falar o nome, mas se eu quiser colocar uma coisa bem aqui, eu coloco uma pequena agulha finíssima. O que vai fazer? Vai engatar essa daqui. Engatou essa minha roda, vai fazer com que todo o meu sistema pare de funcionar. Então, o método funcionalista, ele fala que o que acontece em uma pequena parte dessa grande estrutura vai afetar diretamente a estrutura como um todo, tá? Aí ele vai dizer assim: se vai afetar toda a estrutura como um todo, então significa que se caso um grupo social junto à sociedade não cumprir a sua função, o seu papel social, significa que as consequências deste fenômeno vão ser extremamente desastrosas e negativas para a sociedade. Por quê? Porque todo o sistema passa a ser afetado. Isso quer dizer, então, meus amores, que o método funcionalista é aquele método, mais uma vez eu falo, ele se volta para o todo. Para eu entender se aquele rapaz que acabou de assaltar um grupo, aquele rapaz, será que ele está assaltando porque ele quer? Então nós vamos ter que começar a refletir. Como é que era a vida daquele rapaz quando ele era criança? Como era o grupo social família? Como foi o papel do grupo social escola? Como foi o papel do grupo social igreja? Como foi que este menino, que virou adolescente, que virou um rapazinho, o que aconteceu na sua formação? Aí eu vou entender o porquê, qual é a causa, o que fez com que aquele rapaz escolhesse o mundo da criminalidade e não o mundo dos estudos, por exemplo. Então, é isso que o método funcionalista faz. Ele tenta compreender o todo sem fragmentá-lo. Porque se fragmenta, a gente só vai estabelecer o quê? Uma parte. E eu, estudando uma parte, eu não vou refletir o todo. É igual uma pizza. Tu divide em 8 fatias. Tu só estuda uma fatia. E depois fala bem assim, olha, a pizza inteira, que representa o grupo da sala de aula, eu estudei um aluno que eu vi que ele não gosta da minha disciplina, eu vou dizer assim, olha, a turma não gosta da disciplina. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não estou representando significativamente aquele contexto social. Então, por isso que o método funcionalista, ele apresenta 2 princípios básicos. O princípio 1, ele fala o seguinte, que a sociedade, ela deve ser encarada como uma estrutura complexa constituída por vários grupos sociais. E o seu segundo princípio diz que a sociedade, como um grande sistema, ela se encontra de forma integrada. E integrando quem? Os grupos sociais ou as instituições, tá? Isso quer dizer, então, que o método funcionalista, como ele se baseia nas funções sociais, no papel social de cada grupo social, ele é um método que ele é mais baseado na interpretação.
e não na coleta de dados propriamente dito. Em sendo assim, ele recebe muitas críticas. Por quê? Porque ele é um método que tem a maior probabilidade de apresentar resultados equivocados. Por quê? Porque eu, enquanto pesquisadora, por mais que eu defenda a imparcialidade, a objetividade, né? Eu, como sou ser humana, pode ser que eu acabe influenciando nesse meu resultado, como por exemplo o caso do rapazinho que me assaltou. Se eu já tenho um preconceito, eu vou dizer o quê? Vou fazer todo um estudo, mas vou dizer assim, olha, todo mundo funcionou legal, ele que não quis prestar. Eu já estou predisposta a dizer que aquele rapaz me furtou porque ele não presta. Mas se eu quero olhar de forma livre de preconceitos, para entender, eu vou ver que desde criança já estava numa família desestruturada, e ainda até que foi para a escola, mas como não conseguia se socializar direito, acabou sendo expulso, em vez da escola tentar mudar aquele menino e trazer para o caminho do bem, só que isso ia dar muito trabalho, então era melhor jogar logo fora mesmo. Então a gente foi vendo que os grupos sociais que eram responsáveis pela formação, pelo fortalecimento dos valores, falharam. E ele foi aprender esses valores onde? Em parcerias que não eram tão legais, resultando em quê? Em só conhecer o mundo da criminalidade, o mundo das drogas. Aí eu vou dizer que o menino não é que ele não presta, eu vou dizer que ele é uma vítima da sociedade. Tá sacando? Então, esse é o método funcionalista. É aquele método que vai tentar compreender o fenômeno a partir do seu funcionamento, a partir da função e da causa, e não a partir de coleta de dados propriamente dito, fundamentando-se assim pela interpretação, onde a sociedade passa a ser vista como um grande sistema, uma grande estrutura, onde cada instituição ou grupo social desempenha uma função específica dentro dessa grande estrutura. E se porventura uma não cumpre o seu papel corretamente, vai afetar toda a estrutura, gerando o que? O fenômeno funcionando da forma A e não da forma B. Ok, meus amores? Tá? E com isso, a gente vai finalizando aqui sobre o nosso método funcionalista. Se caso você gostou do que viu, do que ouviu, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, ativar sininho, nos seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo e também nos dar o seu like. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo encontro. Fique bem, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau!